os irmãos, aqueles que quiserem meditar comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, eu vou fazer algumas salteações, mas os irmãos acompanhem aí. Versículo 1 diz assim, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10: havia em Cesareia um varão, ou um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Com o que, igreja? Sua casa, sua família. Toda a sua casa. Vamos às observações. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, e por que não dizer próximo das 3 horas da tarde, viu claramente em uma visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido à memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que você deve fazer. E retirando-se o anjo que falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e por que não dizer ao meio-dia, e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso com 4 pontas vindo para a terra, e no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez me disse a voz: não faças tu comum ou imundo aquilo que Deus já purificou. Versículo 20: levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Bendito seja o nome do Senhor. E eles disseram, 22, disseram a Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por testemunho de todas as nações dos judeus. Ele foi avisado por um anjo de Deus que te chamasse à sua casa e ouvisses as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Pedro. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esta palavra, vós bem sabeis, veio para toda a Judéia, começando pela Galileia, e depois do batismo que João pregou. Versículo de número 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham ido com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46 e fim. Porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? Amém. Eu sei, queridos, que foi uma leitura um tanto extensa, mas nessa noite eu gostaria de compartilhar desse texto. Eu achei muito apropriado desde a ocasião em que recebi o convite, meditando e pedindo a Deus que nos desse uma palavra referente à família, uma vez que esse é o tema desta campanha.
Deus salve e abençoe a minha família. Eu achei muito pertinente, enquanto eu meditava nas Escrituras, Deus me levou para aquela leitura que foi feita hoje aqui, como leitura oficial, em capítulo 12 de Gênesis. Eu vou discorrer tranquilamente para que os irmãos então assim possam me entender, né? Às vezes eu vou um pouco mais eloquente, aí o povo não entende, mas eu louvo a Deus, dou graças a Deus pelo tempo oportuno. Falei, pastor, me ajuda aí, só 20 minutos dá para mim. Ele me colocou nessa prova aqui hoje, de 1 hora, mas eu louvo a Deus. Queridos, tudo isso se passa no primeiro século da era cristã. Nós estamos aqui agora, nesse texto das Escrituras Sagradas, nós estamos aqui discorrendo sobre a história de um homem chamado Cornélio, um centurião. Para aqueles que não sabem, um centurião, ele era um soldado romano encarregado de uma centúria de soldados, ou seja, 100 soldados estavam ao seu comando. Ele ficava responsável por esta guarda. Naquele tempo, no início da propagação do Evangelho, o mundo como nós conhecemos não era dessa forma. O mundo então era conhecido e dominado pelo Império Romano. Os romanos eram o governo mundial, por assim dizer, embora em cada província houvessem ali os seus governadores. Esta palavra, ela se sucede neste tempo,